dia. Nós vamos continuar o nosso culto ao Senhor Deus, a nossa adoração a Ele, conversando, estudando um pouquinho mais a respeito da sua revelação, do seu amor, da sua misericórdia para com cada um de nós, para com todas as pessoas sobre a face da terra, tá? Então a gente vai ver isso, porque quanto mais a gente conhece sobre isto, mais a gente descansa, né? Mais a gente fica confiante nesse Deus amoroso que temos e que tem tanta paciência comigo, com você, com todas as pessoas, porque Ele ama demais, demais a cada um de nós, tá bom? A gente começa sempre aqui falando um pouco a respeito do Sermão do Monte. Nessa semana nós estamos conversando sobre o adultério e o divórcio. Não é um assunto separado, não. É um assunto que está dentro da questão dos bem-aventurados, né? Que faz com que sejamos luz e sal do mundo. E por que somos luz e sal do mundo? Na questão conjugal. Então, ele está dizendo como é que funciona essa questão da separação, essa questão do adultério, essa questão, não é, conjugal, como é que funciona. Então, não é um assunto separado, não. Mateus arruma as questões para mostrar a visão de Jesus a respeito disso tudo. E a gente, essa semana, conversou muito bem a respeito disso. Aí a gente está hoje para conversar aqui sobre o seguinte, cadê? Está aqui, né, para conversar sobre ainda o versículo 31 e 32. E ele diz assim: também foi dito, qualquer um que se divorciar da sua mulher, dê a ela carta de separação. Porém, eu vos digo que qualquer um que se divorciar de sua mulher, a menos que seja por causa do pecado sexual, ou seja, por causa do sexo, a palavra é o sexo de maneira não legal, errada, falha, por questão sexual, digamos assim. Se não for por questão sexual, faz com que ela adultere. E aí a gente questionou essa questão de Jesus falar ela adultere. Entendemos, veja só, isso aí tem muito da compreensão de Mateus, porque o Jesus que nós conhecemos não diria ela adultera, diria tanto ela quanto ele adulteram. Adulteram. Não é, a mulher não é a única que vai cometer a falha. Eles dois adulteram. É isso que a gente sabe, é isso que a gente tem certeza em Jesus, né? Também nesse aspecto. Aí diz assim, e qualquer um que se casar com a divorciada, então não é só com a divorciada, é com o divorciado também, comete adultério, né? Porque aí tá toda um entendimento de Mateus, né? É assim que a gente compreende, entendendo pela revelação divina. Tá? Jesus estava naquela época, mas Jesus estava além daquela época. Ok? Então, Mateus escreveu esse texto. Ok. Mateus escreveu no ano 70, Jesus morreu no 30. 40 anos depois é que Mateus vai escrever esse texto. Tá bom? Então, vamos ver aqui o que é que hoje a gente destaca, né? Hoje é sábado, o que é que a gente destaca nesse texto. Aí fala, divórcio é a anulação do casamento anterior. É a anulação com a possibilidade de um novo casamento. Isso tem muito a ver com Jesus, sim. Tem muito a ver com Deus, não é? O casamento, o homem deixará seus pais e se juntará a uma mulher, se tornar... E esse homem aí tem o sentido de os dois, não é somente o homem, mas o ser humano se juntará ao outro ser humano e irão formar uma nova família. Se essa família não funcionou, não deu a condição, não é Deus que, né, vai dizer, não, agora tem que aguentar até o fim. Isso não é Deus. Isso não é Deus. Entendeu? Então, o que foi que aconteceu aí? Aí Jesus coloca, deixa eu ver se eu vou mencionar aqui, né? Por causa da infidelidade,
o que Deus ajuntou é isso aqui. Então, são alguns argumentos para que vão determinar, né, para que um casamento não tenha resultado, não seja reconhecido. Então, tem aqui, Moisés permitiu por causa da dureza do coração. Então, Moisés permitiu a separação, o divórcio, né, por causa da dureza do coração. Sim, né? Se não houvesse dureza do coração, não haveria divórcio. Por quê? Porque se faltar o amor eros, o amor agape seria suficiente para realimentar o eros. Mas a dureza do coração não permite. Entendeu? A dureza do coração não permite que isso aconteça. Então, não tem por que ficarem sofrendo. Sofre eles, sofre os filhos, sofre os parentes, sofre todo mundo. Outro motivo, o que Deus não ajuntou, o que Deus juntou, não separe o homem. Essa foi a palavra de Jesus em um outro momento. Não é o que Deus juntou, o que Deus ajuntou, o homem não deve separar. O homem não separa o que Deus ajunta. Entendeu? Então, se Deus não ajuntou um casamento, então esse é um forte motivo, né, para que não dê certo. E esse casamento não tem por que continuar. Entendeu? Deus ama a todos e quer ver todos felizes. Todos, sem exceção. Os que erraram fazendo um casamento errado e os que acertaram fazendo um casamento certo. Esse é o Deus. O casamento não foi o homem não foi feito para o casamento no sentido como a questão do sábado. O homem tem que obedecer aquilo. Não. Aquilo foi feito em benefício do ser humano. Tá bom? Aqui também o 18 diz assim: o divórcio como o sábado não é para servir, não é para ser servido pelos homens, mas o contrário. O casamento existe para servir ao ser humano, para beneficiar o ser humano. É para o bem do ser humano e não o contrário. Deus ama não é o casamento, Deus ama o ser humano, ama as pessoas. O casamento é mais um instrumento para benefício das pessoas. Entendeu? O casamento não é, como outras coisas também, outras instituições, não são mais importantes do que o ser humano. Deus ama o ser humano, Deus salva o ser humano. Mas são desobedientes. Mas Deus ama. Deus ama. O que ele puder fazer para recuperar e salvar essas pessoas, ele fará, como tem feito. Entendeu? Então, não percamos isso, porque essa é a grande diferença, é uma das grandes diferenças do joio para o trigo. O joio, ele é literal. O joio é doente. O joio é um psicopata. Ele não entende a questão, né, no todo. Ele entende da maneira como ele enxerga. Entendeu? Então, mais importante, na cabeça dele, o casamento é quem vai determinar a vida do ser humano. Quando não é isso. Deus não ama casamento, Deus ama o ser humano. Deus quer o melhor, não é para casamento, é para o ser humano. O casamento é um instrumento de Deus para abençoar o ser humano. Entendeu? Enquanto que o trigo não. O trigo tem a mente de Cristo. Né? Ele torce, ele faz de tudo para que um casamento dê certo. Mas se não der certo, tem como ser feliz. Então vamos ser felizes. Porque mais importante do que o casamento é o ser humano. É o ser humano. E ilustra muito bem o que Jesus fez com a adúltera. Isso serve em relação a casamento, isso serve em relação a muita coisa. Inclusive em relação à questão de aborto. Jesus não é favorável ao adultério. Entendeu? Jesus não é favorável ao adultério. Mesmo que o joio judeu entenda isso. Mas ele defendeu a mulher. Ele ficou do lado da mulher. Não importa o que ela fez. Ele estava amando e do lado da mulher. É isso que deve ser entendido. Deve ser não. É entendido pelo trigo. O joio não.
O papel do joio, a cabeça do joio é jogar a pedra nela, porque o erro dele não é para a pedra, mas o dela é. O do outro é para a pedra. Compreende? Jesus não amava o adultério, Jesus não amava, não gostava, não aprovava, né, qualquer outro tipo de erro. Mas Jesus ama e fica do lado e apoia e dá todo acolhimento à pessoa que comete o erro. Diferente, né? Muito diferente. Muito bem, vamos aqui agora para os motivos que nós temos hoje para a oração. Então está aqui, né? Os que estão sempre cultuando conosco, adoradores enfermos ou em dificuldades, amigos e irmãos aniversariantes. Deus nos livre de toda prepotência. Então Deus nos livre de nós mesmos, né? Que o mundo sofra menos com o cristão joio, que o mundo sofra menos com o cristão joio. O cristão joio é o próprio inferno no coração e ele quer infernizar tudo mais ao seu redor. Entende? Que não nos deixe pensar que estratégias convencem pecador. Que a gente não fique pensando que aquelas estratégias que a gente inventa na igreja para fazer armadilha para as pessoas se converterem, que a gente pare com a ideia de que aquilo convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Essa obra só o Espírito faz. Só o Espírito. Que ele nos livre também de pensar que só o nosso culto é agradável a Deus. Que o dos outros não, mas o nosso é o que é agradável a Deus. Né? Que ele nos livre disto. E hoje é o dia de orar por a minha lista de anjos, né, com iniciais em V, W, X, Y e Z, né, as últimas letras do alfabeto. E que faça só o que ele planejou para o nosso bem. Que ele não faça o que eu peço, mas que ele faça o que ele entende que seja o melhor para mim e para a vida de todos aqueles que ele ama, que é todo mundo. Então, que ele não faça as nossas vontades. Como ele não tem feito. Somos crianças, somos infantis, a gente não sabe o que é melhor para a gente. Ele sabe disso.